Muito bem, 11 horas 2 minutos, 11 e 2, estamos iniciando a nossa entrevista do dia. Lembrando que essa é a ZYD 778, uma emissora da Associação Comunitária Garopabense de Comunicações, a Rádio da Família, e com a direção-geral de Haroldo Nascimento, com a direção de programação de Aurélio Cardoso. Vamos iniciar a nossa entrevista em convênio aí com o jornal Mais Garopaba. A gente está entrevistando todos os candidatos a prefeitos e hoje é a vez do candidato Gesiel Rebelo, do Patriota. Lembrando que o apoio dessa nossa transmissão, agradecemos e muito, a Hope Conveniências, Óticas Luna e também Figueiredo Materiais de Construção. Saraiva, bom dia, seja bem-vindo. Mais um dia, sexta-feira. Bom dia, vamos à luta. O que está dando certo tem que continuar. Vamos em frente. A Rádio Comunitária Garopaba FM, o jornal Mais Garopaba, tem a honra de manter entrevistas com candidatos majoritários nas eleições de 2020. Rádio e jornal investem assim na democracia e na valorização da atuação política, atividade nobre e responsável pela mediação dos interesses e aspirações dos diferentes grupos sociais que formam nossa população. Esperamos com essas entrevistas levar o máximo de informação para que o eleitor forme sua opinião e exerça seu pleno direito ao voto livre, secreto, universal e direto. Alguns lembretes antes de começar a entrevista. Rádio e jornal não são responsáveis pelas afirmações dos candidatos. Não será permitida agressão ou insulto a qualquer outro candidato. Será obrigatório o uso de máscara e o atendimento a outros procedimentos recomendados pela autoridade sanitária, com exceção que se faça e abre ao candidato que vai ser entrevistado, porque toda a equipe está protegida e prevenida aqui contra a Covid-19, né, contra o coronavírus. Dito isso, hoje é a vez de Gesiel Rebelo, do Patriota. Seja bem-vindo, candidato. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Um bom dia a todos. A primeira pergunta para o Júlio Pires. Bom dia, agora acertou. Bom dia, candidato. Bom dia. A primeira pergunta diz o seguinte, a primeira pergunta é a habitual, apresentação do candidato, onde cresceu, local de moradia, aspectos da biografia, num relato próprio seu, para que todos o conheçam, quem está em casa e quem está nos acompanhando pelas lives. Se o senhor puder falar alto, em função da nossa live, por favor. Bom, pessoal, meu nome é Gesiel Rebelo, tenho 42 anos, sou administrador de empresa, sou contador, membro do Conselho Regional de Contabilidade, tenho pós-graduação em Gestão Financeira pela Unisul e 17 anos de experiência em gestão de empresas. Sou natural de Itajaí, mais ou menos 1h40 aqui de Garopaba, e moro atualmente no bairro Encantada, sou morador de Garopaba há 10 anos e há 8 anos a gente trabalha numa das maiores empresas aqui do município. Muito bem. É isso? Isso, com certeza. Vai lá. Tranquilo, então vamos para a segunda pergunta da minha conta. Pergunta da produção. Por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito? Eu acho que depois de 2018, o Brasil teve uma virada na política brasileira, né? Hoje, segundo os estudos, o povo brasileiro é o que mais entende política do mundo. Com esse interesse na política, a gente tem visto que muitos queriam mudança. Em 2018, a nossa equipe já vem trabalhando há 2 anos, se preparando para uma mudança verdadeira no município. Queríamos uma gestão com responsabilidade, que olhasse bem para os recursos públicos. E numa reunião, né, a gente fez mais de 150 reuniões em todo esse período, e numa das reuniões que a gente começou lá, em 2018, nós tomamos a decisão, escolhendo em conjunto com a nossa equipe, que nós seríamos o candidato que representaria a vontade que a cidade precisa, né, de um gestor, de alguém que administrasse de uma forma diferente. Até porque aqui durante a entrevista a gente vai mostrar algumas coisas, o porquê que realmente Garopaba precisa de mudança e precisa urgente. Muito bem, são 11 horas e 6 minutos, 11 e 6, você acompanhando conosco através da live aí do Jornal Mais Garopaba, acompanhando pela Rádio Comunitária de Garopaba, entrevistas com os candidatos, viu, gente? É o momento de você prestar atenção, de você analisar quem é o meu candidato, quem é que vai me representar bem lá na cadeira
do prefeito municipal. É a hora de pensar, viu? Nós estamos entrevistando hoje o candidato Gesiel Rebelo, viu? Ele é do Patriota. E com certeza nós já estamos nos encaminhando para a terceira pergunta, que diz o seguinte: quais os principais pontos de seu programa de governo, candidato? O nosso plano de governo foi desenvolvido através de muita pesquisa. Estivemos nos bairros, ouvimos todas as pessoas, lá da Gamboa até o Ouvidor a gente andou, ouvimos praticamente todos os bairros, os moradores, vimos a dificuldade. E a princípio, né, a gente, claro, não vai poder pontuar tudo aqui devido ao tempo, mas a gente quer uma reestruturação em toda a gestão pública, na questão dos recursos públicos. Temos uma bandeira principal no nosso plano de governo, que é rever, né, o salário do funcionário público de Garopaba, que realmente você que quer administrar o município, você tem que ter uma equipe capacitada, e nós estamos vendo hoje, até no portal da Transparência, a disparidade do município de Garopaba com outros municípios, que, desculpa a palavra, é até vergonhoso. Eu até me sinto feliz, porque no outro rádio que a gente teve fazendo entrevista, a gente mostrou os dados, e estamos vendo que alguns candidatos agora se despertaram para isso. Depois de 12 anos, finalmente, teve alguém que olhou para eles, e realmente esse é um dos nossos planos, do nosso plano de governo, uma meta. Porque você jamais vai mudar um município se a sua equipe não estiver motivada. O gestor precisa olhar para o humano, para aquelas pessoas que vão estar junto com ele, precisam ter um salário digno. E na nossa visão hoje, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, o funcionário efetivo, né? Ele está ganhando um salário muito aquém do que ele exerce a sua função. Então a gente, muito baixo, né? Então a gente precisa mudar isso. Não vou nem falar do processo seletivo, que aí se torna mais baixo ainda. Então nós não vamos mudar Garopaba se nós não começarmos por aí. Depois, as outras coisas que a gente tem, a questão da saúde, que vamos fazer uma reestruturação completa no fluxograma da saúde, né, na questão da Secretaria de Obra, nós vamos falar isso lá na pergunta final. Enfim, nós vamos reestruturar toda a estrutura da Prefeitura Municipal de Garopaba, em todas as secretarias, porque é preciso rever tudo para que a gente comece uma mudança verdadeira. E um principal do nosso plano de governo e da nossa equipe é que, se chegarmos lá, se Deus assim permitir, toda segunda-feira o prefeito tem reunião com seus secretários. Ele faz a reunião na segunda, faz a demanda da semana, na outra segunda, senta com os secretários. Como é que foi a semana? Vamos ver se resolvemos. Não ficou para trás? Senta na outra semana. Só assim nós vamos conseguir mudar realmente essa cidade. São 11 horas 9 minutos, Saraiva. 11 horas 10 minutos, já cheguei aos 10 minutos aqui. Com certeza. Antes. Pulou na hora, viu? Nós temos tempo, toda calma. Tranquilo? E, inclusive porque a gente vai começar as perguntas das entidades. Certo. E a primeira entidade é de um pessoal que espera o tempo, né? Tem dia que trabalha muito, é muito peixe, tem dia que não tem peixe. Então tem uma noção de tempo diferente, mais calma do que a gente normalmente. A pergunta de Valmiro Nascimento, da Colônia de Pescadores, presidente da Colônia de Pescadores de Garopaba, é: qual vai ser a política do candidato, se eleito, para os pescadores? Os pescadores a gente conhece porque o meu avô foi pescador, né? Já fui gerente de produção de indústria de alimentos na questão pescados, e a gente sabe realmente o que é a necessidade de um pescador. A questão da embarcação, manutenção da embarcação, a rede, o custo é muito alto. Na empresa que nós trabalhamos, nós tínhamos 17 embarcações, então a gente sabe que para manter uma embarcação hoje tem um custo fixo muito alto. E os nossos pescadores de Garopaba, o nosso plano de governo, a nossa ideia para os pescadores, nós vamos levantar o custo fixo que cada pescador precisa para se manter durante o ano. Porque tem a época da parada, né? Aquela época do defeso, que não pode pescar. Às vezes a embarcação ela sofre algum dano, precisa recolher, precisa ter um lugar para manter essas embarcações. E o poder público hoje, ele dá uma ajuda quando precisa. Não é esse o nosso foco. Nós vamos ter um orçamento fixo anual. Por isso que eu sempre digo, pessoal, a gente está na época da tecnologia, nós temos que cadastrar todo mundo, quantas famílias são esse pescador, quantos depende dele, para a gente entender qual é o valor fixo que esse pescador precisa para se manter. E, além disso, você precisa ter aquela resiliência
que o pescador tem que ter, né? São aquelas coisas que acontecem que ele não prevê. Vai sair para a pescaria, acaba estragando o motor, rasga uma rede, enfim, são aqueles momentos e, no nosso entendimento, nós não queremos, o nosso plano de governo, todas as entidades, não vão estar na prefeitura pedindo toda hora que precisa. Não é esse o nosso foco. Todas as entidades, a PAI, os pescadores, todas elas terão um orçamento fixo anual. Para quê? Porque a gente quer que as entidades caminhem como os pescadores, que eles possam ter o seu custo fixo mapeado, né? Ele não precisa toda hora, desculpe que eu vou falar aqui, mas se criou aqui em Garopaba, eu vou te ajudar agora, amanhã acontece outra coisa, ele tem que estar lá pedindo de novo. Com isso, os governos vão se perpetuando, não é esse o nosso foco. Nós queremos que as entidades, assim como os pescadores, caminhem sozinhos, com seu orçamento fixo, preparado, para que quando acontecer algum imprevisto, ele já possa ter o seu recurso pronto, à disposição, para seguir a sua caminhada. Não queremos uma política de favores, ou uma política, né, que faz com que as pessoas fiquem toda hora na mão de um vereador ou do prefeito. Não será assim a nossa gestão. Todas as entidades terão seu recurso já preparado, mapeado, e a gente sabe que um pescador hoje, ele tem alguns meses que ele não pode trabalhar. Mas, a gente vai dar ali para ele um seguro-defesa, um valor esse. Mas, de repente, esse valor não vai cobrir a despesa dele. Nós precisamos entender realmente o que se passa. Às vezes tem filho pequeno, né, tem esposa doente, precisa de remédio. Enfim, por isso que nós estamos com uma equipe há 2 anos trabalhando em todos os cantos de Garopaba, todas as entidades, para termos um governo técnico com uma boa gestão, sem o tomar lá da cá, né, não queremos dinheiro público, nossa campanha é limpa, não aderimos a fundo eleitoral, não somos totalmente contra isso aí. É a hora de mudarmos, né, Garopaba. O Brasil já começou a mudança, já está mudando, agora nós temos que chegar no nosso município e trazer para esse lugar realmente uma política pública que as entidades caminhem sem precisar pedir favores. Muito bem, são 11h14, 11h14. Nós já adentramos a 5ª pergunta, lembrando que o nosso entrevistado de hoje é o senhor Gesiel Rebelo, do Patriota, candidato a prefeito desta cidade. A 5ª pergunta vem da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Garopaba, e ela diz o seguinte: com relação ao saneamento básico, o senhor concorda com o projeto apresentado pela Casan e que vem sendo muito questionado e comentado aí por todas as associações da cidade? Olha, quando a gente fala de Casan, a gente olhar no estado de Santa Catarina, existem muitas cidades que romperam o contrato com a Casan, né? Podemos citar Blumenau, Itajaí, podemos citar aqui em Bituba, né? E várias outras cidades de Santa Catarina que chegaram ao limite com a Casan. Todo mundo na Garopaba que conhece um pouco da história da Casan, quando foi feito o contrato, ela teria que trazer o saneamento básico para Garopaba. Vieram no centro, cavaram as ruas todas, né? Enterraram um monte de cano que leva a lugar nenhum a nada, isso aí todo mundo sabe. Até hoje a gente teve alguns estudos com alguns engenheiros e biólogos, dizendo que corre um risco muito grande de todo esse trabalho ser jogado fora, porque está enterrado, né? A corrosão, o tempo, com certeza o prejuízo vai ficar para o município. E o saneamento básico, ele é um problema mundial, não é só de Garopaba. Só que hoje, pessoal, nós temos tecnologias, e se você for procurar nos países que estão investindo no meio ambiente, porque eu quero aqui dizer para todos aqueles que nos assistem ou nos ouvem pela rádio, que não existe na Garopaba, talvez possa ser igual, ou chegar perto de nós, mais que o Patriota, preocupado com o meio ambiente, não tem. E nós vamos apresentar aqui no decorrer da entrevista o quanto nós estudamos, né, o meio ambiente, o quanto a gente trouxe aqui de informação para que a gente mantenha a nossa cidade, uma cidade com meio ambiente sustentável e protegido. Nós, na questão da Casan, do saneamento básico, já estamos há 2 anos, com o pessoal da Tigre, que é uma das maiores empresas do mundo de tubos e conexões, através de um engenheiro, de um projeto inovador da Tigre, que começou lá na Bahia, e através do nosso contato da nossa empresa com esse fornecedor, nós começamos a acompanhar há 2 anos esse projeto. Esse projeto visa o quê? Para aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que estão nos vendo, o que é uma rede de saneamento básico? Você tem vários canos saindo de todas as casas, que vão se ligar num cano central,
Esse cano central vai levar todo esse esgoto para uma estação de tratamento e lá é feito o tratamento do esgoto. Vamos imaginar da cidade, né? Mas agora imagine se você pega essa estação grande e você pegue ela e diminua ela e transforme ela de um lugar, um tamanho tão pequeno que caiba dentro da sua casa. Foi isso que a Tigre desenvolveu e nós estamos com a associação na Garopaba, a Lojas Figueiredo e a Tigre, com esse projeto que vai revolucionar o saneamento básico de Garopaba. O incrível que pareça é que você vai colocar isso na sua casa, ele faz todo o tratamento, né? Inclusive eu trouxe aqui o projeto, se você puder dar um zoom aqui, vou trazer aqui para ela dar um zoom, você pode chegar aqui no projeto, foi passado para nós, essa estação de tratamento eles fizeram, né, num lugar, o teste foi num lugar, no subúrbio de São Paulo, tremendo, né? Você pode até ver onde eles foram, onde o esgoto corria a céu aberto, foi o piloto, né, que foi feito nesse lugar, eles ficaram 2 anos treinando, fazendo, revendo os processos, e o inventor dessa maravilha que vai revolucionar o mundo, nós tivemos um live com ele, foi nos explicando, o projeto é tão inovador que quando ele inventou, a Tigre comprou a empresa dele, comprou na hora, porque sabe que isso será para gerações futuras. Porque além de ela separar o esgoto, ela recupera toda a água e a água é lançada de novo no lençol freático, ou seja, não há desperdício de água. A coisa é inovadora. Imagine hoje, né, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, nós que estamos aqui no estúdio, será que a gente vai conseguir colocar cano da Casan lá em cima dos morros? Vamos colocar em cima de vários lugares que a gente conhece aí, que é inviável chegar. Se já gastamos 14 milhões aqui, quanto nós gastaríamos no município inteiro? Talvez nunca chegaríamos, mas o Patriotas, junto com a Associação na Garopaba e a Figueiredos e Filhos, está trazendo esse projeto inovador que vai revolucionar o saneamento básico de Garopaba. Aqui tem mais ou menos uma foto de como é que é o projeto, né? Aqui, ele é muito fácil. Um pedreiro hoje coloca em um dia, ele coloca dentro da residência, né? Eu vou deixar aqui depois para eles verem, tem um motorzinho. Eu quero que vocês possam até colocar aqui, olha a diferença da água, como ela sai e como depois dela é tratada e como ela vai ser colocada depois no solo, a água vai ser totalmente recuperada, um custo pequeno. Para vocês terem uma ideia, o que já foi enterrado aqui no centro, nós poderíamos ter colocado em todas as residências de Garopaba. Então é isso que um gestor tem que estar preocupado. Nós temos que estar preocupado com soluções, a primeira coisa. Não vim aqui dizer que vou conversar com a Casan, porque no nosso entendimento nós vamos rever o contrato e vamos acionar todo o jurídico para que a gente possa ver realmente o que a Casan prometeu e o que ela não cumpriu no contrato. Porque nós queremos solução para Garopaba. Não vamos permitir que 14 milhões, que foi enterrado no solo, fique assim. Então, a gente está trazendo aqui hoje uma revolução no saneamento básico, que isso aqui, ele vai correr o mundo e o Brasil. Já está em São Paulo, na Bahia, em vários lugares. Já arrumamos um terreno aqui, o piloto deve começar daqui a mais ou menos uns 15 dias. Vamos pedir que toda a imprensa acompanhe, né, o processo, para que seja claro e transparente. Não vim aqui fazer promessa de demagogia, estou falando aqui a realidade. A Associação na Garopaba já está providenciando tudo isso e nós estamos trabalhando junto com os engenheiros da Tigre. E esperamos em breve, né, daqui a pouco, quando o piloto estiver pronto, mostrar para a cidade que existe sim a maneira de fazer um saneamento básico para toda a nossa Garopaba com um custo muito baixo, né, e que sem degradar o meio ambiente. Imagine se você colocar os canos da Casan, pode ter vazamento, pode quebrar, né, pode ter corrosão, mas o que nós estamos trazendo hoje aqui é algo que vai mudar a história do saneamento básico em Garopaba. 11h21, você sintonizado conosco, nós vamos dar uma paradinha, né, Saraiva? Vamos tomar uma água, voltamos já e continuamos com a entrevista com o candidato entrevistado de hoje, Gesiel Rebelo, do Patriota. Para ajudar as empresas, se eu não conheço as empresas de Garopaba. Então, repetindo, né? Garopaba hoje tem 3.670 empresas cadastradas, dados da Receita Federal. Eu até vou mostrar aqui para você, que é do Sebrae, né? Sim. Aqui você pode confirmar, porque às vezes eles acham que a gente está aqui inventando, né? Não sei se você pode ver aqui, tá aqui, são dados do Sebrae. A gente pegou ontem, né, esses dados, a gente estava
estudando. Então são fontes da Receita Federal, que o Sebrae ele tem acesso. E dessas 1.670 empresas, nós temos 1.678 que são dos serviços. São as empresas de hotéis, restaurantes, bares, né? O pessoal dos serviços. Comércio, nós temos 1.267 empresas cadastradas, que são a loja de tinta, material de construção, né? Lojas de roupa, que são cadastrados como comércio. Indústria, nós temos 437 e a construção civil 280. Mas o que me chama a atenção nesse número, de repente alguém pode perguntar assim, poxa, eu não sabia que Garopaba tinha 3.670 empresas cadastradas. Mas, para a gente ter uma ideia, desse número, 2.024 são MEI. Aquelas empresas que têm um faturamento limitado durante o ano. Olha só, para nós termos uma ideia, 55% de todas as empresas de Garopaba são microempreendedor. Como as pessoas estão fugindo, né, de entrar no Simples ou em outro segmento, né, tributário, porque as pessoas hoje não têm um faturamento esperado. O que isso nos mostra? Que o empresário de Garopaba, ele é um herói, porque ele tem que se manter com a porta aberta, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar contador, ele tem que pagar funcionário, e a maioria está preferindo trabalhar sozinho, sendo que, tirando os microempreendedores, nós temos no Simples, 1.310, empresa de pequeno porte 195 e as demais 141. Então, o empresário em Garopaba, ele precisa realmente de um apoio do poder público, porque o empresário só vive de faturamento. Como é que nós vamos gerar emprego? Como é que nós vamos aumentar, né, as vagas de emprego no município se 55% das empresas são MEI? Ou seja, a maioria só pode contratar um funcionário. A política de ajuda dos empresários, ela é urgente. Isso faz nos repensar muita coisa. Porque nós temos uma política para o empresário somente no verão. E o inverno? Como é que a gente sobrevive no inverno? Então precisamos urgentemente rever toda a nossa política de turismo, porque nossa cidade é turística, para que o empresário tenha um faturamento maior, que ele possa vender mais, expor os seus produtos, para que a gente possa ter um maior aumento de vagas de emprego. Hoje, para vocês terem uma ideia, 80,25% das empresas são comércio e serviço. O que isso nos mostra? Que nós dependemos totalmente do turismo, totalmente das pessoas de fora. E um dado aqui importante, que eu quero deixar claro, né? O presidente da Associação dos Aposentados, o seu Lotário, né? Quero aqui mandar um abraço para ele, que nos forneceu o dado que os aposentados em Garopaba, eles recebem 4 milhões de reais por mês nos bancos. Olha quanto dinheiro os aposentados movimentam na economia do nosso município. E nós precisamos ter políticas voltadas para esse público, empresas voltadas para esse público. Então, os aposentados são importantíssimo na economia do nosso município. E às vezes eles são esquecidos, não são lembrados. Nós queremos falar para todos que estão nos ouvindo, infelizmente não sei se a internet já voltou, mas estão sendo gravados aqui, nós queremos dizer que no nosso plano de governo existem várias políticas públicas para esse público, entre médicos, uma casa, né, de repouso, a gente não quer falar, acho que o asilo é uma coisa um nome meio forte, mas às vezes tem pessoas que querem viajar, deixar o seu pai, a sua mãe, precisam de algum lugar, não tem onde deixar, tem que contratar às vezes uma pessoa que não conhece, e dentro do nosso plano de governo eles são lembrados. Existem pessoas que não podem sair da sua casa para um tratamento, uma consulta mais especialista, né, de um especialista. Dentro do nosso plano de governo nós temos isso, porque, como eu repito, a gente está 2 anos pensando em todas as pessoas do nosso município. E a classe empresarial pode ter certeza que com a nossa gestão, se nós chegarmos lá, se Deus quiser, eles terão um apoio público dentro do turismo de Garopaba, dentro do fluxograma de trabalho dentro da prefeitura, para que a nossa cidade tenha um fluxo contínuo de pessoas, para que
a gente diminua esses números, que são preocupantes. São números reais e preocupantes. Se eu tenho 80% do comércio de todas as empresas de Garopaba, que é comércio e serviço, eu preciso ter clientes para eles. E o poder público precisa urgentemente trazer políticas públicas para que esse turista chegue, para que o comércio ganhe e que a gente possa mudar a maneira que o poder público está olhando para os empresários. Eu quero aqui mandar um abraço para todo empresário, todo aquele que mantém os seus funcionários, paga os seus impostos. Você é um herói, amigo. A carga tributária brasileira, o que nós enfrentamos, perdemos noite de sono, nos preocupamos. Quero mandar um abraço para você. Você é um herói e o poder público vai olhar para você como nunca foi olhado na história dessa cidade. Porque entendemos a sua dor, entendemos o que você passa. E se Deus quiser chegarmos lá, você vai ter um parceiro na prefeitura. 11h37, 11h37, acompanhando a entrevista com os nossos candidatos. Nós vamos para a 7ª pergunta, viu? Essa vem do Condema. E ela é encaminhada pela sua presidente, a dona Elisângela Bortoluzzi. A pergunta é a seguinte: candidato, quais as ações prioritárias para o meio ambiente na sua visão no contexto geral? A gente já tinha comentado na questão do saneamento, e eu vou repetir o que eu falei. Não tem, talvez possa ter um partido que seja perto da nossa preocupação, mas não será mais do que o Patriotas preocupado com o meio ambiente. Para isso nós ouvimos ambientalistas, pessoas ligadas, engenheiros agrônomos, pessoas ligadas ao meio ambiente. Nós não viemos aqui com um projeto de 30 dias ou 90 dias, é um projeto de 2 anos. Ouvimos os prós, os contras, o que pode, o que não pode, e já falamos da questão do saneamento básico, que vai revolucionar o saneamento básico em Garopaba. Vamos implantar em Garopaba, se Deus quiser. E a questão também, que eu esqueci de comentar, nós vamos economizar praticamente quase 300 milhões de reais na questão do saneamento básico para o município, que vai voltar para o município, e além de cumprirmos a meta do saneamento básico, nós vamos ter um horto florestal municipal aqui, que é muito importante isso. Já vimos o terreno, quero aqui agradecer o Ademir, esse nosso parceiro, que nos trouxe essa ideia para o plano de governo. Seu irmão é um homem ligado à questão ambiental, inclusive já trabalhou na Itaipu, são dados reais, ele vai estar aqui, se Deus permitir, para colocar, implantar, nos ajudar. O Ademir está envolvido nisso, está aqui, até quero que vocês possam ver, não é nada que a gente tem com falácia, tudo que a gente tem anotado está no papel, está aqui. Nós vamos ter um horto municipal com a produção de mudas, árvores nativas, cultivo de plantas medicinais, flores e arborização e hortas comunitárias. Já vimos o terreno onde a gente vai implantar, já temos o custo levantado e nós vamos implantar isso, se Deus quiser, chegarmos lá, porque somos muito preocupados com o meio ambiente. E o principal disso, gente, nós vamos chamar a secretária de Educação. Essa questão ambiental nós queremos colocar dentro do ensino pedagógico. Queremos que as crianças, quando elas comecem já ali desde o pré até chegar lá no final dos seus estudos, elas já desde pequeno começam a ver a preocupação com o meio ambiente, que a criança ela vai assimilando isso. Isso vai fazer parte do nosso ensino dentro das escolas. A questão ambiental, de cuidar do meio ambiente, de plantar uma árvore, de criar a arborização na cidade, isso tudo vai ser implantado dentro do conhecimento das crianças, para que a geração que venha seja uma geração preocupada com o meio ambiente, A gente já falou da questão da água, que o saneamento básico, que a gente vai implantar, vai ser uma maneira da gente economizar muita água. Vocês sabem que hoje uma preocupação do mundo é a água potável. Isso é uma preocupação que nós temos que estar preocupado, nosso governo está muito preocupado com isso, porque a Casam hoje extrai do nosso solo e distribui, Então é uma coisa meio surreal, ela vem aqui, pega a nossa água e cobra da gente. Isso tem que ser revisto, Tem que ter um pouco de sabedoria e achar se isso está certo ou não. Na nossa visão não está. Mas preocupado com a questão da água da nossa cidade, e volto aqui a repetir que o nosso partido é o partido mais preocupado com o meio ambiente
Talvez os outros possam ser até perto, mas não é mais preocupado que nós. Por que eu digo isso? Porque nós vamos trazer para Garopaba algo inovador, que são os dessalinizadores, aqueles que tiram o sal da água. Para a gente ter uma ideia, 97% da água do mundo ela é água salgada, né? São dos mares. Porém, existem vários países como a Austrália, né? Eu tenho até aqui os dados, as Ilhas do Caribe e o Oriente Médio, que produz 75% da sua água da água do mar, porque não tem água potável nesse lugar. E hoje já é uma realidade no Brasil. O governo Bolsonaro tem colocado praticamente em vários lugares lá do Nordeste, que o povo do Nordeste a gente sofria muito com isso, a água era muito salobra, né? Até tem aqui o investimento que já foi feito, é bem fácil de ser implantado. Qual é a nossa ideia? Nesses lugares onde a gente tem muita pousada, perto das praias, porque no verão o consumo de água ele aumenta muito. E nós precisamos ter recursos para que essa demanda seja suprida, sem degradar o nosso solo. O nosso entendimento é que nós queremos colocar nos bairros mais próximos do mar, perto das pousadas, abastecer esses locais para que a gente não tire tanta água do nosso solo. Nós estamos cercados de praia. Israel hoje está alcançando quase 100% de toda a sua água que eles consomem para banho, para alimento, tudo, né? Inclusive Israel é um exemplo para o mundo. Leva a irrigação para o meio do deserto, né? Quem pode procurar aí no YouTube, você vai ver o que eles fazem, é fenomenal. E nós já estamos em contato lá em Brasília com o deputado Daniel Freitas, através do nosso amigo, inclusive, que é da nossa executiva, Felipe Razeira, ele mora em Brasília, está lá em contato com o deputado. O nosso secretário do partido, Fábio Mourinho, ele está em contato constante com o gabinete do deputado Daniel Freitas, para que em breve a gente possa trazer isso para a nossa cidade, porque vai ser uma revolução na água potável em Garopaba. Além de nós economizarmos na questão do saneamento básico, nós vamos economizar água para consumo humano. Isso aqui é uma renovação na história de Garopaba, que o Patriotas está trazendo para o município. É algo revolucionário que a nossa cidade vai ter, porque eu volto a dizer, a nossa equipe está há 2 anos pensando. Então, quando a gente chegou na água, no meio ambiente, a preocupação da água. Com isso, a gente vai trazer esse projeto para Garopaba, se Deus quiser, e vamos instalar um piloto, e assim que esse piloto for estudado, visto, nós vamos colocar em algumas regiões aqui da cidade, para que o povo de Garopaba tenha segurança na questão da água potável. E, para nós finalizarmos a questão do meio ambiente, nós vamos ter a criação da Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente crie as regras, né? O que pode, o que não pode, o que é área de APP, o que é área urbanística. Nós vamos colocar tudo isso e essas regras no papel. Com isso, nós vamos ter segurança, né? Os construtores, as pessoas que vão comprar, adquirir o seu imóvel, e vamos conseguir ordenar o crescimento da nossa cidade sem nos preocupar com a degradação do meio ambiente. Muito bem, são 11h44. Saraiva, é contigo, hein? Tudo bem, vamos em frente, sem live, infelizmente, mas a gente vai depois ter cópias para o YouTube, né? A gente está gravando agora em vídeo, né? E vamos ceder também ao próprio candidato a cópia que a gente está fazendo pelo Mais Garopaba. É óbvio, né? Claramente faremos isso. A próxima pergunta, então, a 8ª pergunta, é da Associação do Centro Histórico. O que o senhor, se eleito, pensa fazer com relação ao Centro Histórico? O Centro Histórico é uma herança da história da nossa cidade, né? O que a gente acredita que pode ser feita uma revitalização completa, né? Revitalizar o Centro Histórico. Eu até passei, quando vim para cá, passei por ali. Realmente, né, existem algumas associações, alguns projetos para isso, mas precisa ter uma política pública, que eu falo, né? Que as pessoas precisam começar um projeto e terminar. Eu não posso chegar no Centro Histórico, fazer uma revitalização e depois não olhar mais para ele. Por isso que nós entendemos que precisa, como eu volto atrás na questão das associações, né, da questão dos pescadores, precisa de um valor fixo. Quanto que é para me manter o Centro Histórico bonito, arborizado, pintado, arrumado, que tem a sua manutenção? Qual é o valor? Isso tem que ser mapeado. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de um orçamento municipal em 4 anos de 400 milhões de reais.
Uma cidade de 25 mil habitantes. Isso que está falando é o Tribunal de Contas. Você pode pesquisar, isso é dado público. Você vai no portal da transparência da Prefeitura, nós estamos falando de um orçamento hoje que já chegou em 340 milhões. Então é um orçamento muito grande. Dinheiro tem, recurso tem. Pra você entender para onde está sendo colocados os recursos. Nós entendemos que o nosso centro histórico hoje, pelos valores que nós temos na nossa arrecadação, ele precisa de uma revitalização de verdade. Quem já esteve em São Francisco do Sul e já andou lá pelas ruas, sabe o quão atrasado nós estamos, né? E quando eu falo São Francisco do Sul, quem já esteve lá, com certeza o seu subconsciente vai te mostrar agora o quanto a gente precisa de mudança. Por quê? Porque eles sabem que aquilo ali, na questão do centro histórico deles, precisa ser mantido. E existe uma política pública para manter esse centro histórico bonito. Para a pessoa chegar, ele está pintado, arborizado, com os bancos, enfim, com tudo isso que a gente sabe que um centro histórico precisa. Aí nós estamos perto do mar, né? Quem sabe que a maresia, ela afeta muita coisa. Então, nós precisamos constantemente, ou seja, é uma manutenção preventiva. A cada 20 dias, a cada 30 dias, nós temos que estar com a equipe de Secretaria de Obras aqui, fazendo essa manutenção e preparando o nosso centro histórico para que todo mês, assim que chegar os turistas na nossa cidade, ele sempre esteja bonito, ele sempre esteja organizado. Essa é a nossa política pública para o centro histórico. Muito bem, são 11 horas e 47 minutos, 11h47. Você ligado, sintonizado conosco na programação. É o Jornal Mais Garopaba e a Rádio Comunitária Garopaba FM, levando até você as entrevistas com os candidatos a prefeito nesta cidade. Nós estamos entrevistando o candidato Gesiel Rebelo, ele é do Patriota, e eu, na minha percepção, e eu acho que todos vocês que nos escutam nesse momento, um dos pontos cruciais e um dos mais importantes de qualquer gestor público de qualquer cidade é a educação. E nós queremos saber, candidato, quais os seus planos para a educação desse município, no caso da sua eleição. Olha, para a gente falar de educação, né, eu até trouxe aqui os dados. Nós investimos, em 45 meses, foi investido na educação de Garopaba 75.952.000. Está aqui um dado público, tá? Estou mostrando aqui. O Júlio pode dar uma olhada ali. Olha aí. 75 milhões de reais, quase 76 milhões, se são dados do portal da transparência, né? Tá aqui. Isso a gente soma todos os meses. Você pode pegar no portal da transparência, né? A gente fez aqui a soma. Isso dá uma média, Júlio, de 1.687.826 por mês. Mensal. Gasto na saúde na educação de Garopaba, né? Perdão, na nossa educação. Então, para nós repetir, nós gastamos 1.687.826 reais por mês na nossa educação. O que se faria com um orçamento desse mensal? Então, nós temos que rever muita coisa na educação de Garopaba. Principalmente, eu torno aqui a dizer, a questão dos salários dos professores. Né? Quem é professor, quem tem amigo, quem fez parte, né, principalmente, ou um dia já deu aula, ou conhece o ambiente escolar, sabe que hoje uma profissão de professor, ela é estressante. O professor hoje que trabalha 40 horas semanais, existe vários professores hoje que estão pedindo aposentadoria, estão com depressão, devido à questão de dar aula, de enfrentar os alunos. É porque o professor hoje, antigamente o professor ele tinha respeito na sala, ele era respeitado na sala de aula. Hoje os alunos não respeitam mais, os pais acham que o professor tem que ser pai, psicólogo, né? Não, ele é educador, ele vai educar. E nós queremos aqui mandar um abraço para todos os professores, profissionais de educação de Garopaba. Quero dizer para eles que nós estamos preocupados com eles. Os recursos são muitos, é muito dinheiro. A gente vê colégios que a infraestrutura está precária, material precário, que precisa, né? Não precisa aqui ir longe, você passa na frente de muitos colégios, a gente sabe. Então é um investimento muito grande, que já foi investido na educação de Garopaba, e nós vamos rever toda essa estruturação da educação. Precisamos conversar com os professores, ouvi-los, porque a nossa gestão ela é uma gestão participativa. Eu acredito que muitos professores estão ali com algumas coisas entaladas na garganta, porque vejam coisas, estão olhando as coisas, eles querem participar, querem que algumas ideias sejam lançadas, faz desse jeito,
E a gente, das empresas que passamos, a gente sempre ouviu as pessoas dos setores. Gente, educação é o futuro. É uma preocupação de todo gestor. Mas eu preciso que os professores da nossa rede pública, eles tenham um respaldo do governo. Porque tem professores aqui, para você, eu trouxe aqui um dado, né? Está aqui na secretaria, não vou falar o nome da pessoa, e até vou mostrar para você, uma servente, atribuições de servente, executar serviço de limpeza geral, higiene, instalações, trabalho na Secretaria de Educação, o salário líquido dela está aqui embaixo. Você tem R$ 1.405, a pessoa que trabalha 220 horas na educação. Então, isso aqui é uma coisa que não pode acontecer no nosso município. Isso aí é vergonhoso. E passou quantos gestores públicos que nunca viram isso? Então, nós vamos priorizar isso. Eles vão ter o seu salário digno. E aqui você pode ver a carga horária, que é 220 horas. Estou mostrando aqui, né, não vou passar de relance para não ver o nome da pessoa, porque a gente quer guardar, né, mas isso é um dado público. Então, como é que a gente vai mudar a educação desse jeito? Sendo que nós gastamos 1.687.000 por mês. E eu não posso deixar de falar nos nossos profissionais de educação, que teve até uma nota boa no IDEB, que às vezes levam alguma coisa do seu próprio bolso para o aluno, porque o aluno se apega no professor, começa a estar junto dele. E para começar uma mudança de educação, começa por aí. Eu preciso olhar para o humano. A partir desse momento, nós vamos ouvir, porque cada colégio ele tem uma particularidade, né? Esse colégio tem isso, esse colégio tem aquilo, e alguns colégios já não suportam mais a estrutura. A prefeitura existe vários imóveis que precisam ser mudados. Então, com um orçamento desse, me arrisco a dizer que a educação em Garopaba precisa de uma mudança real, porque com um orçamento de quase 76 milhões de reais, eu acredito que a nossa educação poderia estar melhor, não por falta de recurso, porque recurso tem, mas como é que está sendo aplicado esse recurso? É essa a nossa preocupação, os recursos públicos para a educação, que nós vamos cuidar. Então você que é um funcionário público efetivo, que me ouve agora, né, o que me assiste, vai me assistir no YouTube, nós vamos olhar para você, nós vamos cuidar de você. Você vai ter um salário digno, você vai sair de casa para o trabalho e você vai sair animado, porque nós vamos olhar para você como nunca um gestor olhou. Nós vamos olhar para você, tanto os efetivos como aqueles dos processos seletivos, todos os funcionários, eles terão um salário digno. E se você comparar com algumas cidades igual Capivari de Baixo, por que eu cito isso? Porque Capivari de Baixo tem 30% a menos de orçamento que nós. E o salário deles é 40% e em alguns casos até 60% maior. Então é assim que o gestor tem que estar, gente. Preocupado com a educação, mas preciso primeiro olhar os educadores do município e ouvi-los, que eu acredito que dali, deles que fazem parte desse dia a dia, nós vamos mudar a educação em Garopaba. Na Garopaba dos Pescadores, são agora 11 horas e 54 minutos, chegando pertinho. Com certeza. Meio-dia, né? A 10ª pergunta e última pergunta é sobre quais são seus planos para obras, infraestrutura principalmente. Infraestrutura. Pessoal, eu trouxe aqui também um dado, está junto, né? Quando você pega aqui as despesas e receita, para vocês terem uma ideia, de 2017, janeiro de 2017 a setembro de 2020, nós investimos 62 milhões de reais só na infraestrutura de Garopaba. 62 milhões. Ou seja, nós investimos 1.378.000 por mês na infraestrutura em Garopaba. Agora, nós temos que olhar para a cidade e ver se realmente os recursos foram aplicados de forma correta. Porque eu acredito que 62 milhões numa cidade de 25 mil habitantes, tão pequena, poderia se fazer, eu acho que muito mais do que nós estamos vendo hoje. Infelizmente, a gente foi totalmente contra aquele empréstimo que foi aprovado na prefeitura, porque o nosso município, ele é tem o superávit, né? Todo ano, se você olhar para o Tribunal de Contas, ele sempre sobra recurso. E como é que a gente vai pegar empréstimo se eu tenho dinheiro em caixa? Então,
Então, eu quero parabenizar a vereadora Micheline, que foi a única que votou ao contrário, né? Na época, ela teve coragem e não cedeu às pressões, porque o líder é assim, o líder não pode sofrer pressões, ele tem que ter convicção daquilo que ele acha. Como certo, de repente, os outros vereadores não olharam no portal da transparência, ou sequer olharam no Tribunal de Contas, onde você pode ter acesso, é público, gente, esses dados são públicos. Qualquer cidadão pode ver, porque aí nós vamos fiscalizar o nosso governo, nós vamos olhar. E a questão das obras, 1.378.000 por mês, a gente vai trazer para Garopaba algo inovador. Nos Estados Unidos, alguns países da Europa, eles trazem para as questões de licitação pública uma seguradora. O que é isso? É uma empresa que você contrata um seguro para que aquela empresa que vai fazer aquele serviço vai executar o que está no edital. Hoje, muitas coisas acontecem que faz-se um edital e aí você tem aditivo, que aconteceu isso e aquilo, e nós não queremos que o poder público possa se preocupar com isso, porque existem muitos problemas que a gente sabe em licitação e nós não queremos que o povo não tenha do poder público uma fiscalização completa, né? Pessoal, o nosso governo, né, se nós chegarmos lá, se Deus quiser, nós vamos contratar esse seguro, toda licitação de obra, tudo será acompanhado, nós vamos ter uma transparência como nunca houve nessa cidade, porque recursos nós temos. E nós vamos aplicar esses recursos de forma como nunca foi aplicado. Porque entendemos que 62 milhões de reais para o município é muito recurso. E tenho certeza que se nós chegarmos nesse valor nos próximos 4 anos, eu acredito que vai um pouco mais, até terminar o ano, tem mais investimentos acontecendo, quem sabe 70 milhões, nos próximos 4 anos, se Deus quiser, nós chegarmos lá, nós vamos aplicar este recurso de uma forma extraordinária, enxugando gasto, olhando orçamento, procurando o melhor preço, fazendo com que os funcionários também da Secretaria de Obra, a questão da nossa garagem, ali onde fica o maquinário da Prefeitura, isso tudo vai ser tudo refeito, tudo feito, porque nós não podemos admitir, que um funcionário da Prefeitura trabalhe nesses ambientes e torna aqui a dizer, todas as secretarias terão infraestrutura, terão recursos, terão equipamento, terão um salário digno para que vocês possam trabalhar de uma maneira que vocês vão olhar para o seu ambiente de trabalho e dizer, poxa, que bom, eu vou trabalhar hoje, eu precisava desse equipamento, agora chegou, eu precisava de uma mesa, eu precisava de um computador, eu precisava de uma caixa, eu precisava disso, e nós vamos providenciar isso, porque nós vamos antever isso. Nós não queremos, como a gente falou desde o começo, pessoas que vão toda hora pedir, não. As secretarias precisam andar sem precisar toda hora estar pedindo alguma coisa. Esse é o nosso plano para as obras de Garopaba. 11 horas. Isso mesmo, fica à vontade, Celeste. 11 horas e 59 minutos, meio-dia praticamente, e a gente teve um problema de internet. Sim. Que não nos permitiu continuar com a live. Nós começamos já 11h02, então... 11h02, e a gente tem então 5 minutos ali a ver com o Isso, candidato, com seguramente. certeza. Né? São 5 minutos que podem ser usados para comentar as perguntas anteriores e também para as considerações finais. Certo. Mas antes disso, o compromisso do Mais Garopaba de ceder, tanto ao candidato quanto à rádio, o vídeo que a gente está gravando agora, em alternativa ao fato da gente estar sem internet. A esse incidente ou acidente que aconteceu. Sempre lembrando que sim. estamos fazendo as transmissões graças aos nossos apoiadores, sim, a Hope, sim. Ótica Luna e Figueiredo Consular. Sem eles não poderíamos transmitir Jornal Mais Garopaba e também a Garopaba FM. Grande lembrança. É isso aí. Então vamos para as considerações finais do candidato, é isso? Tudo bem? Fique à vontade. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, nos estranha que quando nós estivemos na outra rádio também deu um problema, e sempre na nossa entrevista, e hoje também aconteceu a mesma coisa, ou é coincidência do destino, ou tem algo que a gente não sabe, E é estranho isso acontecer. Mas tudo bem, nós estamos trazendo aqui um projeto inovador, Vocês que aqui do estúdio, vocês que puderem nos ouvir em casa, vocês que vão nos ver depois pelo vídeo, o quanto a gente trouxe da questão do meio ambiente, solução para o saneamento básico, o horto florestal, vamos ter o dessanalizador para trazer água potável, para que a gente não fique toda hora extraindo água do nosso solo, na questão dos recursos públicos para a educação.
Nós estamos há 2 anos com toda a nossa equipe preparando algo inovador para a nossa cidade. Eu quero agradecer aqui, né, o espaço que a rádio tem nos dado, ao Júlio, ao Saraiva, né, todos que estão aqui nos bastidores. Muito obrigado. Eu quero agradecer também aqui o meu vice-prefeito, né, Carlos Alberto, nosso parceiro, que muito tem nos ajudado, toda a nossa equipe, pessoal que está aí. Eu tenho grato prazer de dizer que a nossa candidatura tem chegado a muitas pessoas. Estamos surpresos das pessoas que têm nos procurado, é muita gente, nos bairros, várias pessoas. Temos um grupo muito grande que está nos apoiando. Quero mandar um abraço para eles, né? Vão estar vendo depois. Obrigado pelo apoio, obrigado pela força, a todos que têm contribuído para esse plano de governo que a gente fez junto, que é um plano de gestão, não é um plano político, porque passou-se várias gestões aqui, a gente sabe disso, não fizeram. Agora a promessa para tudo, vocês sabem disso, vocês conhecem melhor do que eu. Nós não fizemos promessa, nós temos meta e vamos alcançar. Nós queremos que todos os empresários daqui tenham seus recursos, gerar emprego, né? Até esqueci de mencionar que nós estivemos lá na Cova Triste e nós vimos aquela área, que é uma área industrial de Garopaba. Temos 3 empresas grandes para implantar naquele lugar, que é as margens da 101, porque é perto do porto de Imbituba. Eles querem a questão da logística e dali já está na 101, você vai para qualquer lugar do Brasil. Então nós temos um projeto ali, temos 3 empresas já nos procuraram. A expectativa é de gerar 1.000 empregos direto naquele lugar, estou falando direto, fora indireto. E vocês imaginam 1.000 pessoas que recebem lá, saem de lá, vêm comprar na padaria, comprar na loja de roupa, comprar em todos os comércios de Garopaba. E com os recursos que vêm de lá, a gente acha que vai conseguir gerar mais ou menos aqui dentro mais uns 300 empregos. A nossa expectativa é isso. E se Deus permitir, vamos chegar lá com uma gestão técnica. Eu quero pedir para todas as pessoas que estão nos ouvindo que você possa analisar cada candidato. As propostas estão na mesa. A minha, quem sabe, não vai chegar tão boa quanto as outras para a questão de cair, mas eu tenho certeza que o Saraiva vai colocar ali na sua página, a rádio também, e você vai poder olhar as propostas verdadeiras de cada candidato. Gente, nós temos um plano de gestão para Garopaba. São 4 anos. Nós estamos vindo, né, com uma equipe totalmente preparada, advogado, médico, pós-graduado, ambientalista, pessoas de gabarito em suas carreiras, que vai mudar a história dessa cidade, se Deus quiser. Muito bem, são 12 horas e 3 minutos. Primeiramente, eu quero pedir desculpas ao candidato pelos entraves que aconteceram, e seja coincidência ou não, nós somos imparciais, tanto o jornal quanto a rádio, e lamentamos e pedimos desculpa por essa consideração. Por isso nós demos os 5 minutos a mais excedentes. Mas agradecemos de pronto e pedimos desculpa por isso. Eu acho que a gente já está encerrando. Vamos lembrar que encerramos essa primeira série de entrevistas, encerramos na segunda-feira, com Júnior Bento, do PP, né, às 11 horas de segunda-feira aqui. Então a gente tem pontuado, né, hora marcada. E na semana que vem a gente começa a colocar no ar os vídeos do YouTube, né, com as entrevistas realizadas aqui. Tá bem? Seria isso, Júlio. Vamos em frente. Muito obrigado, Gisele. Eu agradeço. 12 horas e 4 minutos, com o apoio da Hope, Ótica Luna e Figueiredo, nós encerramos mais uma entrevista com os candidatos a prefeitos dessa cidade. Obrigado a todos, uma boa tarde, já o Carlinhos está aí, e até segunda-feira, o Júnior Abreu, candidato do PP, estará aqui conosco, sendo o entrevistado. Boa tarde, bom dia, como queiram, e até lá.